Convidamos então para a última palestra desta manhã, Adultização em Debate, o que não te contaram, com o professor especialista Paulo Geraldo Prado Tessarioli, que é especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina do ABC, título de especialista em sexualidade humana, título de sexólogo e título de terapeuta sexual, professor e supervisor de clínica em terapia sexual, presidente da Abrasex, Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual e psicólogo clínico. Com a palavra, o professor especialista Paulo Geraldo Prado Tessarioli. Obrigado. Olá. De novo, né? Sou o último, é isso? Que desafio, hein? Mas vamos lá. Olha só, tá ali, ó. Adultização em debate, né? Muito além do que você viu na internet. Começando, então, por algo que pode nos ajudar a tornar esse material mais aproveitável. Quando você pensa em adultização, que de imediato vem à sua mente? Porque você sabe que esse termo, essa palavra, adultização, ela se popularizou, né, recentemente, né? Então, o que vem na sua mente quando você ouve essa palavra? Criança com roupa sensual? Né? Criança se maquiando, se embelezando. Vídeo no TikTok. Dancinha sensual no TikTok, criança fazendo dancinha sensual, ou até mesmo adolescente, né, fazendo dancinha sensual no TikTok. Ou algo mais profundo? Porque você acha mesmo que eu viria aqui para falar de adultização de uma forma tão óbvia assim? Eu gosto do Roberto Cavallini pra caramba. E trabalhar no Cefatef, para mim, também é uma satisfação gigante. Mas eu não viria aqui para falar o óbvio para você. Eu viria aqui para falar sobre algo mais profundo. E que as pessoas, geralmente, não conseguem mais enxergar. Então, eu, por exemplo, sou um adulto adultizado, olha aqui, ou fui uma criança adultizada. Não só eu, né? Talvez muitos de vocês também. Aí o papo começa a ficar interessante. E aí a gente sai do vídeo que viralizou lá nas redes sociais. Porque geralmente o pessoal fica só na superfície, né? E gosta de pegar o tema sexo e sexualidade para dar espetáculo. Sexo e sexualidade é sempre espetáculo. E na boca de quem não sabe, aí a coisa fica melhor ainda. E eu não gosto disso. Não gosto que vire espetáculo. Porque eu não sei você, mas eu, pelo menos, há mais de 50 anos, quando eu nasci, não era um espetáculo. Papai e mamãe estavam lá fazendo sexo, eu nasci, não tinha nem plateia. Você sabe disso, né? Por meio de um ato sexual, você nasceu. Olha que coisa linda isso. Por que o sexo virou espetáculo mesmo? Por quê? Por que precisa ser assim, né? Mas vamos continuar na nossa busca por entender, né? Quando você pensa em adultização, bom, você está com um smartphone na mão. Não está saindo da minha cabeça. Dá uma gugada, você vai perceber que o primeiro sentido da palavra adultização está aí, ó, na tela.
processo de colocar crianças ou adolescentes em papéis de adultos. Adulto faz muito sexo, é? Porra, estou trabalhando com isso, estou vendo o contrário. Trabalho com isso há mais de 25 anos, é o que mais eles se queixam, de que não fazem sexo. Existe uma sexualidade falada e existe uma sexualidade praticada. Tem um abismo no meio que, olha, eu não sei o tamanho, mas é gigante. Gigante, gigantesco. Então as pessoas se equivocam muito. Por quê? Por causa do espetáculo. Então você dá uma gugada, você vai encontrar exatamente isso. Olha, foi fácil fazer esse slide, hein? Só que não é só isso, né? O processo de colocar crianças ou adolescentes em papéis de adulto e também expor, né, crianças e adolescentes ou adolescentes a imagens ou responsabilidades, olha aí, que é aquilo que eu falava agora há pouco, né? Vocês estão olhando para um adulto que foi uma criança adultizada. Ah, mas é normal isso, para de falar isso aí. Para de ficar dando ênfase para isso. Ah, tá bom. Ou responsabilidades incompatíveis com a idade e desenvolvimento. Eu tinha mandado para minha mãe, mãe, deixa eu ver aqui, em câmera qual câmera que a gente está aqui? Deve ser aquelas ali. Eu mandei para ela pelo WhatsApp, o link aqui da TV Câmara, mas depois eu apaguei, falei, não, depois eu converso com ela, mostro para ela, que ela não vai entender. Porque na época dela também era assim, né? Também na época dela também era assim. Responsabilidades incompatíveis com idade e desenvolvimento. A gente, quando é adulto, a gente olha para uma criança, a gente acha que a criança tem bom senso, que criança tem bom humor, que criança sabe, por exemplo, né, brincar com o que a gente brinca. Não sabe. Falta um pouco de entendimento de como que a criança pensa, ou melhor, como que a criança enxerga, né, o mundo, né? Assim, né? Difícil de entender? Acho que não, né? Só que a gente, como adulto, carece desses conhecimentos. Muitos conhecimentos sobre como que a criança pensa. Como que a criança, por exemplo, vai entender, né? Você empurrar ela para uma atividade. Cuida do seu irmão aí. Ou, agora você é o homenzinho da casa, hein? O homenzinho que tem 8 anos de idade. Acho que a gente não devia estar rindo, né? E aí, a gente tem as dimensões, né, sexuais, ou, no singular, sexual, sociofamiliar e cultural da adultização. A que mais chama atenção? A dimensão sexual. Que erroneamente as pessoas chamam de erotização precoce. Erotização precoce é uma falácia. Ué, por quê? Porque somos todos eróticos desde que a gente nasceu. Eros, na mitologia grega, é o deus da vida. Quando teve uma bagunça lá atrás que gregos e romanos, né, mineiros e baianos ainda não existiam, mas gregos e romanos lá misturaram as duas filosofias, aí o tal do Eros virou o Cupido na mitologia romana. E aí a gente erroneamente fala que Eros é o deus do amor. Eros é o deus da vida. A força Eros está em oposição a Thanatos, ou Thanatos, né? Que é a morte, a deusa da morte. Então tudo que é Eros é vida. Razão pela qual eu agora estou com a minha voz atraindo a sua atenção.
atraindo até o olhar atento aqui do fotógrafo, né? Percebe? É isso. A voz. O bebê, ele procura a voz, né? Quando a gente fala pro pai, para a mãe, quando estão grávidos, conversa com o bebê, eles ficam meio sem jeito, né? Mas depois começa a entender e vai, né? Por quê? Porque o bebê, né, entende que a voz é erótica. A voz liga, a gente se liga a uma voz humana. Né? A gente procura a voz. Onde é que está essa voz? De onde está vindo essa voz? Né? A gente procura. E o olhar, né, também. Olhos, né? Me olhe no olho. Né? Quando você estiver falando comigo, olha aqui no meu olho. O olhar é erótico, a voz é erótica, né? O toque é erótico. Os órgãos sexuais não são eróticos. Como é que é? É isso aí que você ouviu. A gente força para ser erótico. Os órgãos sexuais são reprodutivos. Até para isso a gente tem que forçar a barra, né? Porque a gente não é preso a instinto, né? Como é que é? Eu sei, dá uma bugada. A gente vai bugando mesmo. Cada coisa que a gente vai ouvindo, a gente vai bugando. Você não é preso a instintos. Somos a única espécie animal que se mata, né? Que tira a própria vida. Um fórum como esse de saúde mental, acho que pode falar sobre isso. Você não vê nenhum animal se matando. Matando o outro, então? Sem motivo? Né? Então, preservação da espécie? Cadê? Instinto de preservação da espécie. Que estranho, né? Se bobear, tem que falar para o pessoal, gente, vamos ter filho, que senão vai acabar a espécie, né? Tem gente que não quer ter filho, né? Já viram isso? Tem casais que, né, não querem ter filho. E aí fica aquela encheção de saco, né? Quando é que vem, né? Gente, já falamos que não queremos. Tem muita gente no mundo. Dimensão sociofamiliar. Adultização. Vou pegar alguns exemplos, né? Já falei aqui, mas só voltando. Na dimensão sociofamiliar, ixi, a gente, se quiser ampliar, tem muita coisa aí, né? Então você pega, por exemplo, filho que ascende, né? Ele sai ali do sistema. O pessoal lá no Cefatef ensina bem isso, hein? Lá nos cursos do Cefatef a gente aprende bastante isso. Ascende, né? Sai ali do sistema ali, onde eles estão como filhos, né? E eles ascendem ao sistema parental ali. E aí eles percebem uma brecha e, de repente, toma dor de um lado ou do outro, né? Fica mediando conflito entre pai e mãe. Meu Deus do céu, isso dá uma bagunça na cabeça da criança. E aí você imagina quando cresce como é que fica, né? Porque eu coloquei meu pai para fora de casa. Às vezes você ouve o adulto falando isso no consultório. Porque meu pai batia na minha mãe, coloquei ele para fora. Pô, você imagina o peso que é isso para um filho? Colocar o pai para fora. Não estou falando que o filho errou ao fazer isso. Mas pensa, era pai dele também. Pensa, imagina. Né? Então, é adultização. Né? Era uma criança que colocou o pai para fora. Poxa, isso aí é adultização, então, professor? O Paulo? É. Dimensão cultural, né? Quem que não quer ter um Mozart, né? Em casa? Minha mãe, por exemplo, é musicista. Minha mãe está com 81 anos. Minha mãe é musicista até hoje, né? Boa musicista, por sinal, excelente musicista. Tem ouvido absoluto. Aí, as pessoas imaginam, né? Puxa, nasceu assim, né? Não. Minha mãe não tinha ainda, quando criança, não tinha condições de ter um piano em casa. E como é que ela praticava? No manual, ou melhor, no livro, em que ela tinha lá toda a parte teórica de música,
quando ainda criança, 5, 6 anos de idade. No final do livro tinha um piano de papel, exatamente no tamanho do piano, do teclado do piano original. Ela abria o teclado de papel e, à noite, quando chegava em casa, depois de ter praticado bastante no consultório, no conservatório, consultório é eu que pratico, no conservatório musical, ela chegava à noite em casa, esperando meu avô chegar em casa, porque meu avô era guarda noturno. Então ela ficava muito preocupada se meu avô, pai dela, iria chegar ou não em casa, vivo, né? Olha só, preocupada com o pai se chegar vivo. Já estava parentalizada, né? Já estava adultizada. Abria o piano de papel e ficava. Ué, mas o piano de papel tinha som? Não. Só que ela ficava se lembrando do som que ela tinha do piano quando ela estava no conservatório. E treinava exaustivamente, sem som. Se você for na casa da minha mãe, a gente está lá conversando, minha mãe está tocando e olhando para a gente. E conversando com a gente. Ô, dona Marilena, toca uma música. Ah, ela toca. Como é que é essa música aí? Canta para mim. Ouvido absoluto, vai lá e toca. Então, você quer ter o Mozart na família? Né? Minha mãe não é Mozart, mas não é dom, né? Ou melhor, tem habilidade, né? Tinha ali uma tendência a ser o que ela conseguiu ser. Mas foi muito treino, né? Bom, e as fontes de adultização? Temos algumas? Temos. E a gente vai se surpreendendo, né? Quando a gente vai conhecendo mais o tema. Olha aí. A primeira, família de origem. Estava falando agora há pouco, já dei alguns exemplos. Inversão de papéis, triangulação. Triangulação é bem interessante também, né? Você sabe onde é que nasce o ciúme, né? Ou onde se origina o ciúme? Lembra do Freud? Já ouviu falar no Freud? Se escreve Freud, mas a gente fala Freud, né? Não vai falar que você, no fórum aqui, promovido pelo Cefatef, né, você ouviu um maluco lá falando no final, quase meio-dia, você com uma puta fome, o cara falando de um tal de Freud, senão você me Freud, né? Né? Então, é isso. Você lembra do Freud, né, do Freud? O Freud falava do complexo de Édipo. Famoso complexo de Édipo, virou até novela, né? O tal do Édipo lá, a novela lá da Globo, tinha Jocasta, lembra disso? O Édipo, né? Então, triangulação. As crianças, num dado momento, por volta de 3 anos até uns 5 anos de idade, elas descobrem que elas não estão no mundo só numa relação que a gente pode chamar de A2, né? Diádica, né? Em corredor, né? Elas começam a perceber que elas vão começando a triangular na vida, né? Então, eu, você e um terceiro, que pode ser o pai, eu, você e a escola, eu, você e a minha família de origem, e a família do meu pai, eu, você, e assim por diante, né? Então, dependendo de como que é essa triangulação, né? Eu gosto de passar alguns vídeos quando estou dando aula para os alunos. Passo o vídeo de uma menininha que ela se queixa, a princípio ela está extremamente brava, com muita raiva da mãe, porque ela fala para a mãe assim, né? Que ela quer um marido. Ela tem por volta de uns 3 anos e meio, 4 anos. A mãe filma, né? Então a mãe pega o smartphone, filma a filha e publica no, acho que no Facebook, se não me falha a memória, que o vídeo já é um pouco antigo. Olha que interessante, né? Fontes de adultização, família de origem. Então a própria mãe filma a filha tendo chilique, porque a filha quer um marido. E a filha está ali revoltada com a mãe, por quê? Porque a mãe falou para a filha que o pai dela é marido dela, da mãe.
E a filha está puta com isso. Porque a filha não tem marido. E ela quer um marido. E a mãe dando risada. Mas, filha, por que você quer um marido? E a filha ficando cada vez mais irritada com a mãe. Complexo de Édipo puro. Puro. E o pessoal falava que o Freud era louco. Que o Freud via coisa que não existia. Aquela criança estava com um ódio da mãe, um ciúme da mãe, porque ela tinha marido e ela não tinha. O Freud observava isso, ó o ciúme aí, né? Que doideira, hein, professor? Então. E eu nem tomei água ainda, hein? A água é batizada aqui ou não? Olha aí, outra fonte de adultização, sociedade e escola. Cobrança por desempenho, e geralmente precoce, né? É interessante isso também, né? Você está lá na escola, aí enquanto você está na escola, né? Ou até mesmo a sociedade, né? Vamos pegar a sociedade, a mesma coisa. Você está ali ainda como criança, né? Aí te cobram um desempenho, né? Que... Pô, mas já devia saber ler, escrever. Mas espera aí, segundo Piaget, né, são operações abstratas, sabe que é Piaget, né? Que estudou o desenvolvimento, né? A parte cognitiva, né? Um dos teóricos da aprendizagem. E aí a gente aprende, né, professora Graça, que está me filmando agora? Está filmando ou fotografando? Que é uma excelente professora de matemática, operações lógico-matemática, né? Você vai aprender essas operações no momento em que você ainda não tem cognição para entender isso, né? Você não tem como pensar aquilo de forma abstrata, né? Você aprende números, você deveria aprender a contar só no máximo até 10, né? De repente você começa a aprender de forma abstrata a representar aqueles números, mas você só tem 10 dedos. Como é que você faz, né? Para aprender? E a sociedade cobrando, a escola também, né? E lembrando, né, que faz pouco tempo que a gente descobriu que existe infância. Porque até o século XIX, final do século XIX, não existia infância. Vocês sabem disso também, né? Porque as crianças trabalharam na Revolução Industrial, junto com os adultos. Isso também é um dado interessante e curioso, né? Porque tem gente que às vezes se pergunta, mas como é que é isso, essa bagunça, né? Pois é, mas até pouco tempo atrás, a gente está no século XXI agora, né? Até pouco tempo atrás as crianças estavam junto com os adultos trabalhando. Não tinha trabalho infantil. Isso é coisa nova, né? Adolescência, então, né? O que é adolescência mesmo? Acho que a gente nem sabe o que é ainda. Aí, olha só, a terceira fonte aparece ali, ó, a mídia, a internet, né? Aí, ditando, né? Moda, falando de estética, né? Estética cobrando, né? Através dos influenciadores mirins, né? Parece que é status até, né? Você tem um filho ali que consegue engajamento, né? E é tudo assim, né? Consegue como? Não consegue com um comportamento próprio da idade dele, próprio a partir do desenvolvimento e da idade que ele tem. Não, ele tem que estar adultizado. Uma criança adultizada faz sucesso na internet. Não sei se vocês estão acompanhando TikTok. Estou falando do TikTok porque se popularizou muito, né? Mas tem, por exemplo, alguns shows de humor em que crianças sobem no palco. Detalhe, os pais estão na plateia, ok? E piadas rolando. As crianças nem entendem o que está acontecendo com aquelas piadas, mas os pais estão ali junto. Você imagina, deve ser muito bom para o filho ver o pai e a mãe dando risada. É muito gostoso. É isso que o filho quer. Você acha que o filho quer que o pai e a mãe esteja bravo, carrancudo, sem paciência? Não, quer um pai alegre, contente, dando risada. Então, para o filho, para a filha que está ali no show de piada, subindo ao palco e contando, e divertindo a plateia toda de adultos,
Pô, isso é maravilhoso. A adultização para a criança é fantástica. Só que ela não sabe depois o que vai acontecer quando ela crescer. Ela não sabe o prejuízo. Do ponto de vista mental, ela não sabe o prejuízo que ela vai ter. Cultura de gênero, então mais uma fonte de adultização. Bom, meninas, né? Menina que não é sensual, é sapa, né? Batata, né? E menino que não é viril, né? É menina, né? Não é isso? Puta bagunça que dá isso também na cabeça dos próprios meninos e meninas, né? Nossa, mas acho que mudou isso, não mudou não, Paulo? É? Na nossa casa, às vezes, a gente não quer isso, né? Na casa dos outros, a gente até aceita, né? Pô, mas e os impactos da adultização? Olha aí, impactos, né? Na infância e ou adolescência. Perda do aspecto lúdico, né? Por isso que a gente se torna adultos chatos. Todo adulto, como é que é? Não sabe brincar, está sempre estressado, não é? A adultização também nos pega. Está sempre com pressa, está sempre estressado, nervoso. É um mecanismo de retroalimentação, percebe? A gente adultiza a criança, aí a gente se torna um adulto cuja criança que a gente foi adultizada. O que acontece? A gente vai adultizar as crianças que vão vir depois. E que tipo de adulto que a gente se torna mesmo? Desculpe, aqui não pode falar palavrão aqui? Bom, não sei se bosta é palavrão. É um adulto bosta, né? Bosta. Né? A referência, um adulto cuja referência é ruim, né? E aí a criança vê aquilo, puta, é ruim ser adulto, né? Olha, ó. Olha o mecanismo, né, de retroalimentação, né? E aí depois a gente percebe, né, que às vezes tem um reverso disso, né? Você pega às vezes adulto, que o cara já tem 40, 50 anos, parece que se comporta como adolescente. Não tem isso? E isso aqui vai longe, hein? Isso aqui vai longe. Então, perda do lúdico, ansiedade, né? Ansiedade é, sem dúvida nenhuma, algo que se fala muito de depressão, né? Mas o indivíduo que tem depressão, antes foi um ansioso. Não, o indivíduo, para chegar na depressão, foi aquele que estrilou, né, na ansiedade para baixa autoestima, sexualização precoce. Ali está legal o termo, sexualização. Erotização não, né? Sexualização sim. Na vida adulta, sobrecarga emocional, dificuldades relacionais, né? Então o indivíduo que, ou melhor, a criança que foi adultizada, né? Como é que fica na vida adulta, qual o impacto da adultização, vai se sobrecarregar emocionalmente, ou vai se sentir sempre sobrecarregado emocionalmente. Olha, tem um aniversário hoje, né? Puta, que saco, hein? Eu falo muito isso. Eu falo isso para os meus alunos. Eu falo, olha, para você ver como eu tenho consciência da minha adultização. Eu falo para os meus alunos assim, olha, se tiver uma festa, não me chama para ir. Agora, se tiver algum trabalho para fazer agora, depois que eu terminar a aula aqui, tipo dar palestra, tudo mais, pode chamar que eu vou. E vou mesmo. E vou mesmo. Aliás, a gente teve uma vez um corujão, né, professora Graça? Terminou, era das 9 às 18, com intervalos, né, de almoço e tudo mais. Aí os alunos viraram para a professora Graça, será que a gente pode fazer à noite também? Porque daí a gente vai embora mais cedo, ao invés de fazer amanhã, que era domingo, né? Opa, vamos, virou para mim. E aí, professor Paulo, você aguenta? Eu falei, aguento. Comemos pizza com os alunos ali à noite, pedimos pizza. Saímos de lá, era às 11 horas da noite no sábado. Agora, se fosse para ir para um bar, para descontrair, não me chama não que eu não vou. Na clínica. Bom, e na clínica, né?
Estão falando do impacto da adultização na clínica e no consultório, né? Já que estamos num fórum de saúde mental. O que acontece? Falei já isso, mas repetindo, né? Repetindo, padrões repetidos, né? Então, pensa que vai passar despercebido isso? Não. Pensa que isso vai ficar barato? Não. Né? Então, aquilo que aconteceu com aquela criança, né? Eu, por exemplo, percebo muito isso quando estou atendendo no consultório, e não adianta o indivíduo querer entender de primeira, né? Muitas vezes a gente tenta falar, nossa, mas dá para o senhor explicar de novo? Não, olha, não, é melhor a gente... não adianta, vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. A gente precisa buscar outras formas de você entender isso. Filhos como cuidadores dos pais, né? Então, muitas vezes, o filho percebendo, né, que os pais estão precisando de ajuda. E aí, quando o filho sabe que os pais estão fazendo terapia, nossa, os filhos quase que dão graças a Deus, né? Porque, puxa, eles estavam precisando. E muitas vezes, quando isso acontece, né, os filhos, de fato, né, ganham muito em termos de saúde mental, né? Quando os pais procuram cuidar de si, né? Filhos muitas vezes sabem disso, né? Pais felizes, né? É tudo que os filhos geralmente esperam, né? Porque se foi lá atrás, né, um ato de amor, né, ou de sexo e / afeto, né, que gerou um filho, né, não faz sentido, né, estarem tão infelizes, né, ou tão doentes mentalmente, né, já que eu estou aqui, né. Bom, e falando lá do tema, né, lembra? A adultização, e aí muito além da internet, porque, como vimos, não é só TikTok ou redes sociais, tá certo? A gente está falando também de questões estruturais, como envolvimento de família, cultura e políticas públicas. Quando a gente fala, a gente está na casa do povo aqui, né? Veja, não é empurrar também por político, né? Porque o político também passou por tudo isso, né? Muitos políticos também passaram por tudo isso, né? Então, uma força-tarefa em conjunto, né? É sociedade junto com quem faz políticas públicas, né? Então tem que ter mais participação também, né? E aí os profissionais também de saúde mental precisam se juntar junto, precisam estar junto com essa galera toda aí, né? Senão a coisa não sai, né? E aí, finalizando muito além da internet, porque a adultização é negar o direito a um desenvolvimento saudável. Então, como a gente está vendo nesse slide, né, vai muito além do que a gente viu na internet mesmo, né, o que é adultização, porque a adultização é negar o direito a um desenvolvimento saudável, seja de crianças ou adolescentes. Os caminhos de intervenção: resgatar os papéis adequados dentro da família através de diálogo, porque as famílias estão perdidas, literalmente e verdadeiramente perdidas. Em clínica, né, que isso geralmente é possível, né? Então o trabalho é de formiga, né, de formiguinha mesmo, né, de formiga, né, como a gente costuma dizer. Isso não vai se dar socialmente ou coletivamente. Então, por isso que falamos isso dentro de um fórum de saúde mental. Dentro do coletivo, escola e comunidade juntas, né? Porque em separado nada funciona. E aí, educação sexual, que é educação em sexualidade, né? E emocional, né? Que também a gente precisa de uma educação voltada para a autorregulação das próprias emoções. A gente não é ensinado a isso. A gente não é educado para isso, né? E fechando, né, o que eu acabei de falar, mas acho que aqui, de novo, reforçando, do ponto de vista da sociedade, né, a cobrança, né,
mas desde que a sociedade também participe dessa ação de políticas de proteção à infância e à adolescência, né? Que isso não esteja só no papel, né? Porque no papel é tudo muito bonito, tudo funciona no papel. No papel, se você ler a nossa legislação sobre isso, é maravilhosa. Só que a gente tem que fazer a coisa de fato acontecer, né? E sem envolvimento da sociedade, de fato, né? Com os atores, né? Que estão envolvidos em tudo isso, esquece. Então, para finalizar, a adultização o que é, né? Adultizar é roubar o tempo da infância. E quando a infância é roubada, a vida adulta chega, mas ela chega quebrada. É isso. Estamos todos quebrados. Obrigado.